Sabe aquele sócio preguiçoso que só te atrapalha, não ajuda em nada e só quer saber dos seus lucros? Pois é, você pode nem saber, mas você tem um sócio desse. E o nome dele é Leão. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Leomar, sou engenheiro, professor e investidor na Bolsa de Valores. E o vídeo de hoje é sobre os impostos que você paga nos seus investimentos. Se você gosta de conteúdo sobre finanças e educação financeira, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Me siga também lá no Instagram, onde estou sempre interagindo com vocês. Para esse vídeo não ficar muito grande, vou dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte, vamos conversar sobre os impostos na renda fixa e impostos sobre fundos imobiliários. Na segunda parte, vamos conversar sobre ações e ETFs. Assim que sair a segunda parte, eu deixo o link aqui na descrição para vocês. E é importante destacar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o governo enviou para a Câmara dos Deputados uma proposta de reforma tributária. E vou destacar alguns pontos, falar o que muda, o que melhora ou não com essa reforma proposta. Para começar, vamos falar sobre os impostos na renda fixa, que são regressivos. Isso significa que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, menos impostos proporcionalmente você vai pagar. Os impostos em renda fixa funcionam conforme essa tabela aqui do lado. E ela tem algumas exceções pontuais. Os impostos vão de 22,5% para investimentos de até 6 meses a 15% para investimentos a partir de 2 anos. Note que esses impostos são cobrados em cima do seu rendimento. Por exemplo, vamos supor que você investiu R$100 na renda fixa a uma taxa fictícia aí de 10% ao ano. Se você, após um ano, você quiser resgatar esse dinheiro, você vai ter recebido, você vai poder resgatar os R$100 que você investiu, mais os seus R$10 de juros, o 10% dos R$100. Aí sobre esses R$10, que foi os juros que você recebeu, serão cobrados os impostos. Para prazo de até um ano, 20% de impostos. Ou seja, no momento do resgate, você vai receber R$108. Ficou claro? E é importante também saber que os impostos da renda fixa, eles são retidos na fonte. O que significa? Significa que quando você resgatar o seu dinheiro, já vai chegar para você deduzido dos impostos. Você não vai ter que gerar nenhum boleto e pagar seus impostos separadamente, não. E investimentos em renda fixa sozinhos não te dão a obrigatoriedade de declarar o seu imposto de renda. Se por algum outro motivo você tiver que fazer a sua declaração, por salário, por herança ou por algum outro tipo de investimento, aí você tem que declarar a sua renda fixa junto. Mas ela sozinha, se você não enquadrar em nenhuma dessas opções e tiver investimentos em renda fixa, ela sozinha não te dá a obrigatoriedade de fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Na proposta de reforma tributária apresentada, a alíquota seria de 15% independente do tempo de aplicação do seu dinheiro. Ou seja, ia sair essa tabela fora e seria 15% para qualquer investimento de renda fixa. Na renda variável a coisa muda um pouquinho, aí cada caso é um caso específico. Mas antes de desembolar esse emaranhado que são nossos impostos, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e verificar a sua inscrição no canal. Nos fundos imobiliários, a gente tem que separar a tributação em duas partes. A primeira é quando você compra uma cota de um fundo imobiliário e depois, posteriormente, você vende essa cota desse fundo imobiliário. Se você vender por um valor maior do que o valor que você comprou, isso caracteriza um ganho de capital. E ganho de capital em fundos imobiliários são taxados em 20%. Ou seja, comprou uma cota de fundo imobiliário por R$100 e depois vendeu essa cota por R$150, você vai ter que pagar 20% desses R$50 que você ganhou, você vai ter que pagar R$10 de impostos. Mas atenção, esse imposto você precisa de pagar ele não vem retido na fonte, ele já não vem descontado não. Ou seja, sempre que você fizer a venda de um fundo imobiliário, se ele tiver tido ganho, você precisa de gerar uma DARF, vai ser um boletozinho lá e fazer o pagamento dele. Esse pagamento tem que ser feito até o último dia útil do mês subsequente ao mês que você vendeu a cota. Então, por exemplo, se você vendeu essa cota no mês de junho, tem que pagar esse boleto até o último dia útil de julho. Se vendeu em julho, até o último dia útil de agosto
e assim por diante. Essa DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, você precisa de entrar no site, preencher os dados direitinho lá, gerar esse boleto e fazer o pagamento. Se você nunca fez isso e tem dificuldades, tem dúvidas de como fazer, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só explicando como gerar e pagar a sua DARF. Mas caso você tenha vendido alguma cota de fundo imobiliário no prejuízo, ou seja, vendeu por um valor menor do que aquele que você comprou, aí você não precisa de fazer nada. O governo só está interessado nos seus lucros, o prejuízo ele não divide com você não. Mas a maior vantagem dos fundos imobiliários é a isenção de imposto sobre os dividendos. Se você tem fundos imobiliários, sabe que todos os meses pinga, né, um pouquinho ali na sua conta relativo àquele fundo. Esse pingadinho aí é o aluguel que você recebe por ser dono, por fazer parte, né, daquele fundo imobiliário. E esse aluguel que você recebe, ele é isento de imposto de renda, você não paga nada por ele. Mas investimentos em fundos imobiliários te dão a obrigatoriedade de declarar o seu imposto de renda. Veja bem, declarar é diferente de pagar imposto. Então, se você, né, tem uma cota ou comprou uma cota de um fundo imobiliário, não vendeu e ficou recebendo o aluguel dela ali todos os meses, é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda, mas você não vai ter que pagar nada, né? Só fazer a declaração mesmo. Mas a reforma tributária proposta quer acabar com essa farra. Por um lado, eles vão reduzir a taxa sobre o ganho de capital de 20% para 15%. Lembrando, né, ganho de capital é quando você vende por um valor maior do que o que você comprou. Mas por outro lado, eles vão começar a taxar os dividendos. Hoje não são taxados, serão taxados em 15%. Então vamos torcer e pressionar para que esse item da proposta seja vetado ou que pelo menos seja criada uma faixa de isenção para os pequenos investidores. Na parte 2 desse vídeo vou explicar sobre os impostos e a reforma tributária sobre ações e ETFs. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!